Bem-vindos, gente. Estou feliz de ter vocês aqui comigo. Não vamos demorar muito, que eu tenho um compromisso também, então não vou tomar muito tempo de vocês. E vou trazer uma mensagem aqui para vocês do devocional Fé na Prática. O primeiro devocional já está lá, né, no outro canal. E quem quiser ir lá assistir, tá bom? Tá muito bom. E passem lá para vocês não perderem nada, né? Anotarem, serem abençoados pelo Senhor, né? Porque não é de mim mesma, né? Eu creio que Deus está aqui para abençoar as nossas vidas. Sejam bem-vindos. Boa tarde a todos. Que Deus abençoe vocês. E vamos começar? Vamos começar o nosso devocional, né? Deus vai te ajudar. Hoje é o tema do nosso devocional, né? Deus vai te ajudar. Você está precisando de ajuda do Senhor? Está precisando da ajuda de Deus, né? Esse devocional hoje está baseado lá em Salmos 37, capítulo 5. Olá, William. Bem-vindo. E que diz o seguinte, esse salmo: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele o ajudará. Olha só, né? É só confiar em Deus, entregar o caminho ao Senhor que ele vai ajudar. É simples, mas quantos não querem, né? Quantos não estão querendo a solução do problema, mas não querem se entregar ao Senhor. E não falo isso para ofender, mas infelizmente às vezes a gente percebe isso. Se você pudesse pedir ajuda ao Senhor hoje, para que seria? Que tipo de ajuda você pediria a Deus hoje? Que tipo de ajuda você precisa do Senhor hoje? Você já entregou os seus caminhos ao Senhor? Você coloca as suas preocupações diante de Deus? Que às vezes, ontem eu até falei na live, né? A gente procura ajuda em tantos lugares e esquece de pedir ajuda ao Senhor, não é verdade? Você sabia que você não precisa mais continuar nadando contra a correnteza para resolver tudo? Você não precisa mais tentar resolver tudo sozinho? Gente, essa mensagem é muito para mim, porque às vezes eu acho que eu tenho que resolver tudo sozinha para não incomodar. E às vezes eu acho que eu estou sozinha, mas Deus está comigo. Então, eu creio que deve acontecer a mesma coisa com você, né? Os problemas acontecem, a vida acontece, e às vezes parece que Deus está distante, que Deus não vai nos socorrer, né? Mas isso não é uma verdade, né? Deus está conosco. Precisamos crer que Ele está conosco, mesmo que as pessoas não estejam, né? Conosco. Deus está aqui, Deus está com vocês, Deus está comigo. Não estamos sós. E isso é maravilhoso. Eu não quero trazer uma mensagem aqui, quero trazer de forma simples para vocês entenderem, mas ao mesmo tempo é algo que te ajuda a ficar firme na rocha que é Jesus Cristo, para nada te abalar, sabe? Para vocês não confiarem em homens, confiarem em Deus, né? Porque quando a gente se escora em pessoas e essas pessoas caem ou erram com a gente, aí a gente cai junto, não é verdade? Então é para vocês ficarem firmes ali mesmo, na presença do Senhor e fortalecidos mesmo, tá? E vamos continuando aqui, né? Não deixe o medo te dominar. Muitas vezes a gente não consegue confiar em Deus porque a gente está tão focado nos problemas e com medo das consequências desses problemas e com medo do que pode acontecer, né? Então, o medo, ele é um espírito da parte do inimigo para as nossas vidas. E a gente precisa rejeitar isso, sabe? Por mais que, lógico, a nossa biologia, às vezes, para nos defender de algumas coisas, gera um medo na gente, mas esse medo, em alguns momentos, ele é esperado, mas não pode nos dominar. Então, todo medo que nos paralisa, que nos impede de receber as bênçãos do Senhor, é um medo que vem de origem espiritual. Então, a gente precisa repreender esse medo, rejeitar esse medo, repreender no nome de Jesus, para que a gente espera só um pouquinho, para que a gente consiga, né, vencer os nossos obstáculos, né, os problemas que estão surgindo. Então, a gente não pode deixar esse medo nos dominar, porque na maioria das vezes o medo ele é de origem espiritual por parte do inimigo na nossa vida. E ele nos atrapalha a confiar em Deus,
nos atrapalha a receber as bênçãos de Deus. Então, eu acho que o primeiro passo para você confiar no Senhor, entregar os seus caminhos ao Senhor e confiar no Senhor para que Ele te ajude naquilo que você precisa, é repreender esse espírito de medo e não deixar ele dominar a sua vida. Às vezes a gente vai sentir medo sim, mas a gente apresenta isso a Deus, repreende, apresenta isso a Deus e a gente vai seguindo. Vai criando coragem no meio do caminho. Tem um versículo que eu não lembro onde está, que eu gosto muito, que ele diz o seguinte, que o reino dos céus ele é conquistado à força. E o crente, ou quem quer crer em Deus, né, quer servir a Deus, andar com Deus, precisa ser corajoso. A gente tem que ser forte, tem que ser corajoso, porque senão a gente não recebe as bênçãos de Deus, a gente não resolve os nossos problemas, Deus não resolve para nós. E aí a gente fica ali rodando em círculos toda a vida e sofrendo. Né? Por mais que no mundo a gente vai ter tribulações, como Jesus fala lá no Novo Testamento, né? Isso não pode nos dominar. Vamos vencer esse espírito de medo, não é verdade? Vamos repreender, rejeitar, porque eu creio que Deus tem grandes coisas para nós, tem grandes vitórias para nos dar. Então, eu falo muito então, né, gente? Eu tenho que me corrigir com isso. Muito então e, gente, eu falo muito. Tenham paciência comigo. O Senhor só está esperando você, o Senhor só está esperando você se entregar para Ele. E às vezes é exatamente isso que é necessário para que Ele venha te abençoar. Porque o que acontece? Eu não estou falando aqui de te forçar a seguir uma religião, tá? Eu não prego placas e denominações, mas é o caminho do Senhor que está na Bíblia, tá? Então, muitas vezes a gente já conhece a Deus, já ouviu falar de Deus, a gente gosta, né, de Deus, a gente até ama Deus, a gente tem fé, mas às vezes falta uma coisa que é uma das coisas mais difíceis de viver o cristianismo, que é você confiar 100% em Deus. Muitas vezes a gente tem a tendência, né, de querer controlar as coisas para a gente se sentir seguro. Isso é natural do ser humano, mas em Cristo Jesus, Ele vai nos ajudando a vencer esse desejo de controle, sabe? De ficar controlando tudo e colocar a confiança no Senhor e colocar a confiança em Deus, porque Ele cuida de nós. Ele sabe, né, daquilo que a gente precisa. Então, Ele vai cuidar de tudo para nós, sabe? Então, a gente só precisa confiar nele. Parece simples ao mesmo tempo, é um ato simples, mas ao mesmo tempo eu entendo que é difícil, sim. Já passei por muitas situações na minha vida que eu precisei confiar 100% no Senhor. Uma delas foi quando meu pai precisou passar por uma cirurgia e ele esteve ali entre a vida e a morte. E foi um momento que eu tive que realmente confiar 100% no Senhor, assim, não podia fazer nada, a não ser orar e pedir a Deus. E Deus abençoou, Deus deu livramento, ele ficou bem, graças ao Senhor. Então, a vida é assim, ela sempre vai nos trazendo surpresas, né, às vezes um pouco desagradáveis. E são essas surpresas que vão nos levando para mais próximo do Senhor, para confiar cada vez mais no Senhor. Por isso que esse versículo é tão importante, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o ajudará, né? E ele ajuda mesmo, gente. Quando a gente confia, quando a gente entrega, ele ajuda mesmo. E isso é muito incrível da parte do Senhor, porque ele se importa com a gente, tá? Então, talvez você está se perguntando, poxa, mas eu estou precisando de ajuda, até hoje eu não recebi a ajuda do Senhor. Então, comece a se analisar um pouquinho e pensar se você realmente colocou 100% da sua confiança no Senhor, né? Porque às vezes é isso que está faltando, e isso acontece, gente, comigo todos os dias. Todos os dias eu tenho que entender que eu preciso colocar minha confiança 100% em Deus. Não adianta eu querer controlar o mundo ao meu redor, eu não vou conseguir, né? Então, quem consegue fazer isso de forma perfeita, de forma eficaz, é Deus, né? Então, por isso que é muito importante a gente entregar o nosso caminho, né, ao Senhor. E entregar-se ao Senhor significa confiar nele de todo o coração. Crer que ele é capaz de cuidar de nós melhor do que nós mesmos. Às vezes a gente esquece disso. Ele nos conhece melhor do que ninguém. Então, por que a gente vai ter dúvidas de que ele pode cuidar de nós melhor do que a nós mesmos, né? Ele pode. A gente precisa crer que ele é capaz também de cuidar de quem amamos, das pessoas que amamos melhor do que nós mesmos, sabe? Deus ama a nossa família, as pessoas que nós amamos, mais do que a gente, sabia disso? Então, às vezes a gente está preocupado com alguém, né? Mas lembre-se que Deus ama essa pessoa mais do que você ama.
Então, se a gente confiar em Deus e saber que Ele ama essas pessoas que você ama mais do que você, né? Você pode ter paz no seu coração de que tudo vai dar certo e de que Deus vai cuidar e resolver tudo o que precisa ser resolvido. Confiar em Deus significa descansar nele, pois ele não falha e não falhará. Parece que travou um pouquinho aqui. Deus não falha, gente. Por isso que vale a pena confiar no Senhor. Vale a pena confiar no que Ele pode fazer por nós. Ele não falha. Confiar em Deus também significa esperar pacientemente que tudo que Ele fizer será o melhor para nós. E Ele faz no tempo dele. Muitas pessoas têm dificuldade de confiar em Deus porque elas acham que Deus tem que seguir o que elas determinaram na cabeça delas. Elas imaginam como tudo deve ser resolvido e que Deus deveria seguir esse roteiro. E aí ter paciência e confiar fica difícil. Eu não culpo, eu não acuso, porque isso é natural também do ser humano, mas por isso também que Deus nos surpreende tanto. A gente pensa que determinados problemas vão se resolver de um jeito e Deus acaba pensando para se resolver de outro jeito totalmente diferente. Então, por isso que é importante confiar nele, porque a forma que ele resolve as coisas que a gente não consegue resolver sozinho é muito mais eficiente do que se a gente tomasse as nossas próprias decisões por conta própria, sabe? Então, a gente precisa ter paciência. Paciência de aguardar a resposta de Deus, aguardar o tempo de Deus, tá? Porque esse socorro vem, mas nunca não, né? Já ia falar, mas às vezes não vem como a gente imagina, como a gente espera, como a gente às vezes até gostaria, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Porque Deus socorre, Deus ajuda, mas às vezes não vem como esperamos. E precisamos ter discernimento e estar prestando atenção em tudo para poder ver a mão de Deus, né? Então, às vezes a gente não consegue ver a mão de Deus na nossa vida porque a gente está muito ansioso, está sem paciência. Então, a gente precisa manter a fé fortalecida, a paciência, pedir paz a Deus, ao Espírito Santo, né? Respirar, se acalmar, observar, porque aí a gente vai ver a mão de Deus agindo, a gente vai ver a solução chegando, tá? Eu sei que confiar em Deus dá medo. Eu sei mesmo, gente, porque isso é um desafio para mim. Todos os dias. Antes eu não confiava em Deus. Eu não confiava nele e eu fui passar a fazer isso recentemente, tá? E por isso que eu também tô trazendo esse tema para vocês, porque é um dos pilares para quem quer caminhar com Deus. Não estou falando de religião aqui, mas estou falando da fé em Deus, né? Para quem quer caminhar com ele, né, precisa vencer o medo e precisa confiar nele, tá? Por que que eu entendo que dá medo? Porque parece que esse Deus é invisível. Às vezes parece que ele está distante. Às vezes parece que a gente não consegue sentir ele. Mas a gente consegue sim sentir a presença de Deus. A gente consegue perceber que ele está na nossa vida. Se a gente abrir o nosso coração e pedir para ele ir se manifestando e se revelando para nós, sabe? A gente vai conseguir sentir. Ele é real. Ele pode se fazer presente de uma forma sobrenatural na sua vida, e você não vai conseguir nem explicar isso, sabe? Porque quando a gente sente a presença de Deus, quando a gente vê que Deus está conosco, muitas vezes é difícil de explicar, é difícil de provar, sabe? As pessoas geralmente não vão entender, não vão acreditar, né? Infelizmente, às vezes as pessoas creem em tantas coisas, mas não conseguem crer na presença de Deus, mas creia, porque ela é real, e Ele pode sim se fazer presente cada dia mais na vida de cada um, tá? E aí eu quero contar um testemunho rápido para vocês, que foi da época da pandemia ainda, onde eu estava quase morrendo em casa. E na época que eu peguei Covid, foi justamente naquela época que deu um problema lá no Amazonas, lá em Manaus, com a questão do oxigênio. E se vocês pesquisarem na internet notícias, vocês vão encontrar o transtorno que foi a questão do oxigênio, que começou lá e depois foi alastrando para todo o país, né? E eu peguei Covid justamente nessa época. E foi um momento que a minha fé em Deus teve que ser total. A minha confiança em Deus teve que ser total. Porque eu cheguei aí no pronto-socorro, pedi ajuda, sabe? Mas eu percebi que os médicos não estavam tratando as pessoas direito. Estavam medicando de uma forma muito esquisita.
Eu entendo um pouquinho de médica veterinária, eu não atuo, mas eu entendo um pouquinho de vírus, então eu via que a conduta, as medicações, não estava legal, estava todo mundo assim perdido do que fazer naquela situação, e eu tive que colocar a minha confiança 100% em Deus. Algumas medicações que eu recebi foram úteis e eu tenho a receita até hoje, gente. Eu vou deixar isso registrado aqui, mas eu tenho a receita gravada, guardada até hoje aqui em casa, porque o médico passou um monte de medicação. Algumas foram úteis, outras eu não comprei e as que eu tomei ajudou bastante. Só que no final da receita, vocês acreditam que o médico me passou uma medicação veterinária e de uso injetável ainda? Eu achei um absurdo o que o médico fez comigo. Eu fui pesquisar a medicação na internet, porque chegaram com a receita na farmácia e falaram, não existe esse remédio, não tem esse remédio aqui, não existe. E aí, quando eu fui pesquisar, era um remédio para usar em bovinos, para usar em bois, usar em vaca. O médico está registrado, gente, na receita. Olha o absurdo que estava. E naquele momento, eu peguei uma palavra, acho que Deus usou a enfermeira para falar comigo, ela não falou direto comigo, mas eu ouvi ela falando que a Covid tem uma questão emocional muito forte. Então, as pessoas que chegavam lá acreditando que ia morrer, morriam. E as pessoas que tinham fé, as pessoas que acreditavam que ia sobreviver, sobreviviam. Então, eu guardei isso no meu coração, sabe? Vim para casa e chegou um dia que eu tava quase morrendo mesmo. Eu não sabia o que eu ia fazer. Eu de novo sacudindo, gente, a câmera. E eu não sabia o que ia fazer, sabe? Para comunicar que eu tava morrendo. Eu tava quase sem força para pegar no celular. E eu clamei ao Senhor e pedi ao Senhor, Senhor, se for da tua vontade, me cura. Me ajuda a ficar bem. Isso eram umas 2 horas da tarde, eu comecei a orar. Eu lembro os horários todos, gente. E eu só consegui mandar mensagem para 3 pessoas que estavam orando comigo naquela época, que era o meu pastor, e mais 2 amigas que nem são aqui do meu estado, são de longe. E eles, acredito que eles entraram intercedendo por mim. E eu orei, pedi ao Senhor, meu Deus, me cura, eu tô morrendo. Me cura que eu estou morrendo. E quando eu fiquei um tempo ali na cama, achando mesmo que eu ia morrer, muito sufocada, eu não conseguia pedir ajuda. E meu filho no outro quarto, eu não sabia o que fazer com meu filho. Perdão, gente, a garganta tá um pouquinho ruim hoje. E eu lembro que quando deu 4h30 da tarde, por um milagre, eu saí da minha cama e sentei no sofá da sala. Fui pra sala, sentei no sofá. Eu tava sem voz, eu tava ainda um pouco fraca, mas aquele sufocamento que eu tava sentindo passou e Deus me curou. Eu não vi Deus. Eu confesso que eu nem consegui sentir Deus naquele momento ali, mas eu pude perceber que Deus ouviu a minha oração. E 2h30 da tarde eu estava quase morrendo, mas às 4h30 eu estava sentada no sofá mesmo, sem voz. Glória a Deus. E creia em Deus, gente, porque às vezes parece que Ele não está nos escutando, que Ele está em silêncio, mas Ele está ali. Ele está ali nos escutando. Por isso que vale a pena confiar em Deus. Isso mesmo, Neide, creia mesmo. Porque Deus pode fazer grandes milagres na nossa vida. E depois dessa experiência, no outro dia, eu ouvi a voz de Deus pela primeira vez falar comigo, assim, nitidamente. E foi maravilhoso. Por isso que vale a pena servir esse Deus. Porque uma hora a gente acha que vai morrer e de repente Ele muda o decreto. Ele pode mudar decretos. Ele pode curar, Ele pode libertar. Né? Ele pode mudar muitas situações difíceis. E se alguma situação difícil não mudou, né, creia que Ele te ajuda a passar por ela até o fim, a suportar até o fim, sabe? E foi, assim, uma experiência que eu não tenho explicação, porque como que uma pessoa que estava ali quase morrendo às 2h30 da tarde, estava ali sentada no sofá 4h30 da tarde, comendo. Eu comi, só não estava falando, mas eu estava bem. Olha que incrível que Deus fez, né? Deus é maravilhoso, isso é para a glória de Deus. Realmente, Neide, Deus é fiel, Ele não falha, né? Por isso que eu estou aqui falando, né, para as pessoas, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, que Ele o ajudará, Ele ajuda mesmo, Ele é real, e Ele ajuda mesmo, creia nisso, sabe? Deus não é só uma ideia na nossa cabeça, sabe? Ele é real. Todos nós, gente, carecemos da misericórdia de Deus, da sua ajuda em algum momento da nossa vida, em todos os dias, né? Porque hoje, se estamos respirando aqui, se estamos presentes nessa live e recebendo essa mensagem, eu creio que foi Deus que trouxe você aqui. Você não está aqui à toa, Deus está querendo falar com você. Nada é por acaso. Deus ama a sua vida. Deus ama cada vida que está aqui comigo agora de tarde, assistindo essa live.
né? E Deus está falando com você, olha, se você deixar o seu caminho nas minhas mãos, se você entregar o seu caminho nas minhas mãos, confiar em mim, eu vou te ajudar. Eu vou estar presente na sua vida. Creia nisso. Creia nisso, porque Deus realmente se faz presente, Deus ajuda. E todos carecemos todos os dias para respirarmos, para estarmos de pé, para estarmos vivos, estamos com saúde. Isso é a mão de Deus na nossa vida. Isso é a misericórdia, é o amor, é o carinho de Deus por nós. Precisamos ser gratos a Ele por isso, tá? Então todos precisamos, ninguém é melhor do que ninguém. Não importa como seja a sua situação de vida, Deus ama a todos e Deus quer ajudar a todos e se importa com todos nós, tá? Nunca duvide do amor de Deus por você, nunca, nunca, nunca. Deus sempre nos ouve com atenção, mesmo como no meu caso, né, que parecia que ele não estava ouvindo. Deus é poderoso mesmo, Neide, poderoso. Mesmo quando parece que ele está em silêncio, Deus nos ouve. A ajuda de Deus sempre vem para aquele que o busca de todo o coração, para quem entrega o caminho para ele, para quem confia nele, para quem crê, para quem não desiste. Deus ajuda, e ajuda mesmo, de verdade. E eu fico muito feliz com isso, muito feliz porque eu conheci um Deus real, e espero que você conheça também esse Deus real, esse Deus vivo, né, que salva, liberta, transforma, que cura, que dá livramentos. Deus é maravilhoso. Vale a pena confiar nele. Vale a pena. E o que eu quero deixar para você é que tenha paciência. Tenha paciência, o seu socorro está chegando. Deus te vê, Ele te entende. Ele sabe do que você precisa. Ele conhece a sua dor. Ele sabe do problema que você está passando. Mas mesmo sabendo, Ele gosta que a gente chegue até Ele e converse com Ele. E esteja na presença dele apresentando o problema para ele, porque ele gosta de conversar com a gente, ele gosta de ouvir a nossa voz, ele gosta que a gente esteja por perto, sabe? Se você é pai, se você é mãe, se você tem alguma pessoa na vida que você ama, não é bom quando essa pessoa está perto. Se você não tem filhos, mas sempre quando alguém que você ama está por perto, você fica feliz, não é? Então Deus é a mesma coisa, Ele nos ama e Ele quer a gente por perto ali. Ele gosta de ouvir. Não tenha vergonha de pedir para Deus aquilo que você acha que precisa. Apresente para Deus, peça mesmo. Ele vai ouvir e vai te dar aquilo que você precisa. Deus é bom mesmo, Neide. Deus é muito bom. Deus é muito bom. Deus é muito bom, né? Então, se entregue por completo, que no tempo certo, Ele vai dar a sua resposta, Ele vai trazer a solução que você precisa, Ele vai te ajudar, Ele vai entrar com socorro. Né? Então, faça a sua parte, sabe? Ore, jejue, leia a Bíblia, ouça a palavra de Deus, né? E que Deus, Ele vai entrar nas suas batalhas e vai te dar vitória, tá? Deus se importa com a gente, Deus se importa com as dificuldades que a gente passa, e se a gente se posicionar como Josafá se posicionou na presença de Deus, Deus entra com a vitória na nossa vida, tá? É amar a Deus, obedecer a Deus, se alimentar da sua palavra, jejuar, orar, fazer a diferença nesse mundo, gente. A gente precisa fazer a diferença nesse mundo, tá? Não viver como o mundo, fazendo tudo que todo mundo faz, mas vivendo aquilo que Deus nos orienta pela sua palavra. Então essa é a mensagem que eu tinha para trazer para vocês hoje. Nosso Deus é um Deus que realiza o impossível para socorrer os seus filhos. Como Ele realizou comigo, Ele pode realizar também na sua vida. Se entregue, confie, você verá o amor de Deus sendo manifestado na sua vida, tá? Confie que Deus vai te socorrer. E agora aqui, né, encerrando essa live, quero convidar vocês para seguir o perfil, se você sentir à vontade, tá joia? E também quero agradecer a presença de vocês aqui nessa live. Que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus abra portas, que Deus cure, que Deus liberte, que Deus entre com provisão naquilo que vocês precisam materialmente, de alimento, de emprego, né, de trabalho, de vestes, de casa. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e que principalmente que Ele possa habitar totalmente no coração de vocês, na vida de vocês, na família de vocês, tá joia? Muito obrigada, fiquem na paz do Senhor Jesus, um beijo para vocês.